Em algum lugar, o Deus que controla aquele mundo fala com nosso protagonista, e ele já percebe que está morto. Deus tem pena dele por todos os problemas que ele passou na Terra e diz que vai dar a ele uma nova vida. Deus admite que cometeu alguns erros que levaram a esses problemas, então, dessa vez, dará a ele um corpo saudável, já que ele morreu de uma doença terminal. Então Deus pergunta como ele gostaria de viver dessa vez, e nosso protagonista pede para ser um agricultor. Deus fica surpreso com o pedido. O protagonista explica que, quando estava no hospital, adorava assistir a programas de agricultura na TV. Deus diz que não é de sua jurisdição, mas liga para o Deus da agricultura e resolve tudo, dizendo que vai ressuscitá-lo e ainda dar uma ferramenta poderosa. Nosso herói acorda no meio da floresta, feliz por poder ficar em pé e andar livremente, imaginando como será sua nova vida com essa segunda chance. Olhando ao redor e vendo apenas árvores, ele lembra que pediu para ficar em um local isolado e começa a pensar no que vai fazer. A primeira coisa, é claro, é conferir a ferramenta Overpower que ele ganhou. Ele começa a usá-la imediatamente para testá-la e descobre que a ferramenta possui poderes mágicos, pois ele não se cansa ao usá-la. Explorando a floresta, ele procura um rio para ter uma fonte de água. Um animal passa perto dele, assustando-o e fazendo-o perceber que precisa encontrar logo um local para ficar. Então ele encontra uma árvore diferente de todas as outras e decide ficar ali, achando que a árvore será um bom ponto de referência. Como não encontrou nenhum rio nas proximidades, ele decide cavar um poço. Ele usa a ferramenta, que pode se transformar em qualquer ferramenta, e a transforma em uma pá para cavar. No entanto, ele tenta transformá-la em uma escavadeira, mas descobre que não é possível transformar a ferramenta em máquinas complicadas. Pelo menos ele não fica cansado. Ele começa a cavar o poço e rapidamente encontra água. Agora, a prioridade é encontrar comida. Ele percebe que ainda não sentiu fome. Será que esse é mais um poder da sua ferramenta poderosa? Apesar disso, ele sai procurando algo para comer perto da árvore, mas não encontra nada. Então ele decide derrubar algumas árvores para cultivar. No entanto, ele não esperava que, com um único golpe, a árvore cairia. Depois ele começa a cortar a árvore em pedaços menores, como se fosse manteiga. Ele descobre que só precisa imaginar qualquer ferramenta, e ela se transforma. Depois de juntar algumas madeiras, ele lembra do jogo que costumava jogar em sua vida anterior, e decide que é hora de construir uma cabana. Ele fica pensando como vai construir sem pregos ou qualquer outra coisa. Com o sol se pondo, ele decide acender um fogo com uma lupa, mas já é tarde demais para isso. Durante a noite, ele faz alguns entalhes e finalmente adormece. No dia seguinte, bem cedo, ele lembra de acender a fogueira e continua limpando as árvores ao redor. Nesse momento, um coelho com presas de sabre o ataca, e ele acerta o coelho com a pá, transformando-o em espetinho. Ele logo percebe que tudo o que entra tem que sair, então se preocupa em construir um banheiro. Ele utiliza as técnicas de construção que havia pensado na noite anterior e constrói um banheiro. Finalmente, ele começa a arar a terra para plantar, pensando no que deve cultivar ali, mesmo sem ter sementes ou mudas. Quando a noite cai, ele vai dormir. No dia seguinte, ao acordar, fica pasmo ao olhar para a terra arada com plantas já crescendo. Será que foi a sua ferramenta mágica que fez isso? Agora, com tantas plantas crescendo, e com medo de que os coelhos endemoniados as destruíssem, ele decide proteger sua base construindo uma cerca e um fosso ao redor. Ele trabalha nisso por dias, enquanto mais coelhos tentam atacá-lo. Pelo menos o almoço está garantido. Alguns dias se passam, e com a ajuda da ferramenta onipotente, as plantas crescem rapidamente, embora nosso protagonista ainda não saiba quais plantas são. Ele reza para que elas não sejam flores. Os dias se passam com a rotina de agricultor, e depois de muito trabalho, a cabana de madeira fica pronta. Ele aprende por tentativa e erro como construir, mas o problema é que ele não consegue levantar as peças de madeira sozinho. Então, ele tem que cavar o chão para ganhar altura. Que trabalheira! Mas pelo menos ele não se cansa. No dia seguinte, 2 cachorros aparecem em frente à base com algumas feridas. Ele sente pena deles e os deixa entrar, pois parecem mansos. Logo em seguida, ele os alimenta com a carne de um javali que atacou a base. Ele se lembra de quando desejava ter um cachorro quando era criança. Além disso, os cães são aliados dos fazendeiros, e ele fica feliz por tê-los com ele. Ele percebe que um dos cães está prestes a dar à luz e os deixa ficar na cabana que ele construiu. No dia seguinte, nosso protagonista encontra vários filhotes e os alimenta com a melhor parte do javali. Isso faz com que os cachorros não queiram mais sair dali.
Ele deixa a primeira cabana que construiu para eles e para os filhotes, e deu os nomes de Kuro e Yuki, e para os filhotes os nomes de Kuroichi, Kuroni, Kurosan, Kuroyon. Então, com o passar dos dias, nosso herói utiliza todo o conhecimento que adquiriu para construir outra cabana ao lado, bem maior e mais confortável. Chega o dia da colheita das plantações. Enquanto isso, os cães caçam e patrulham os arredores. A vida pode ser boa, mas ainda há muito trabalho pela frente. Nosso protagonista ainda precisa construir móveis e ferramentas, um armazém para guardar toda a plantação. Em outro lugar, Deus está curioso para ver como nosso herói Hirako está se saindo. Então resolve dar uma olhada e diz que faz parte do trabalho dele, falando que a salvação das almas é seu trabalho. E que, no entanto, até Deus comete erros, e que por engano, da última vez, fez o prota ter a vida de um pecador, mas não podia fazer nada. Seria contra as regras interferir depois que a vida começa. Agora, para compensar, deu a vida dos sonhos para ele. No entanto, logo depois de jogá-lo na nova vida, Deus se lembra que a floresta isolada onde nosso herói foi parar é cheia de monstros perversos. E olha só o nome do lugar: Floresta da Morte. Deus pensa em ligar para ele, mas fica relutante, por ser contra as regras, e pensa que há uma chance que ele encontre o caminho de volta como uma alma de novo. Já no Novo Mundo, depois de um tempo usando a ferramenta onipotente dada por Deus, ele finalmente aprendeu muitas coisas e pode ver os resultados. Primeiro, conseguiu cultivar plantas sem semente: batatas, cebolas, tomate, repolho e outras coisas. Hirako descobre depois de alguns testes que é só pensar quais plantas ele deseja enquanto prepara a terra. Ainda achando que a vida é boa na Floresta da Morte, ele decide fazer 2 estátuas agradecendo os deuses que o colocaram ali, vivendo uma vida bem primitiva. Ele segue o dia fazendo um ensopado de coelho com vegetais frescos da sua horta. Mesmo sem temperos, ele está gostando da comida orgânica. Enquanto come, ele pensa que os cães também gostam de comer a carne dos animais. Enquanto os cachorros devoram a carne, ele pensa o quanto seria bom ter sal. Depois disso, ele resolve plantar árvores frutíferas do lado de fora da base, preparando a terra e imaginando quais frutas ele gostaria de comer. E parece que os cães estão sempre com ele. Isso o faz tirar um tempo para brincar com Kuro, agradecendo por tê-los como companhia. Quando faz carinho em Kuro, sente que ele tem um chifre, acha estranho, mas pensa que deve ser coisa do outro mundo. Depois disso, nosso herói sai pela floresta, pensando como é bom andar pela floresta sem se perder por estar com os cães. Em uma dessas explorações, ele encontra um rio com uma cachoeira, o que lhe dá a ideia de cavar um caminho para que a água chegue até sua casa por gravidade. É um longo caminho, mas ele tem tempo. Agora, mais experiente, em vez de caminhar, ele transforma a ferramenta em um carrinho de mão, já que não se cansa usando-a, a fim de acelerar a construção. E correndo pelas estradas cheias de buracos, ele e seu cão levam um tombo, mas passam bem. De volta à base, ele continua a limpar a floresta e a expandir os campos de cultivo. E diversifica, plantando trigo para fazer farinha, canola para fazer óleo e cana-de-açúcar para produzir açúcar. Alguns dias depois, o frio chega, e Hirako já vê as montanhas nevadas ao longe. Tentando se proteger do frio, ele usa uma pele de coelho gigante para se aquecer, mas cheirava tão mal que ele desistiu. Assim, ele começa a juntar lenha e comida para o inverno. Kuro late e, do nada, aparece uma aranha gigante perto da árvore da base. Ele até a confunde com uma almofada por um instante. A aranha solta um fio e começa a bordar um pano, que ainda possui sua assinatura. Assim, a aranha começa a morar na árvore gigante, a qual ele deu o nome de Zabuton. Com o passar dos dias, ele descobre que, além de roupas, a aranha pode transformar as peles de animais em roupas, montando toda a sua casa confortavelmente. Finalmente, o inverno chega, e com ele a solidão. A aranha está hibernando e os cães estão todos aconchegantes dentro de casa. O tempo passa e a primavera chega. Os filhotes crescem e entram na floresta, fazendo nosso herói se sentir mais sozinho. Algum tempo depois, os filhotes voltam com suas parceiras e Zabuton finalmente aparece com vários filhotes. Com mais bocas para alimentar e a chegada da primavera, o prota começa a cultivar novamente. Quando de repente Zabuton toca o alarme, Kuro o leva à floresta e lá se depara com uma garota seminua encurralada pela matilha. Ele se aproxima para ajudar e é atacado. Ela é uma vampira que lhe crava os dentes. Depois de sugar seu sangue, ela cresce e magicamente se veste com uma bela roupa, mas que não dura nem um segundo, pois os cães a atacam. Mas nosso herói manda os cães pararem, e ela volta a ser uma pequena garota novamente. Sem entender direito, ele pergunta para a garota se ela é inimiga e por que o atacou. Ela diz que não pode evitar,
pois estava sem energia e não conseguia mais manter sua forma corporal ou suas roupas. Hirako sente pena dela e a deixa sugar um pouco mais de sangue, e com sua vitalidade infinita, ele nem sente nada. Ele convida a vampirinha chamada Lulusi para sua base. Chegando lá, ela fica impressionada que exista um lugar assim no meio dessa floresta. Admirada com todas as plantações que vê pela primeira vez, ela experimenta um tomate, e assim ele mostra toda a sua plantação. Quando anoitece, Lulusi já está na casa do nosso protagonista, escrevendo em um diário mágico sobre os novos vegetais que conheceu. Ela diz que está fazendo pesquisas sobre plantas medicinais e que veio para a floresta porque brigou com alguns nobres por tentar roubar suas pesquisas. Além disso, está sendo perseguida por ordens destes nobres. Eles conversam um pouco e, com medo de não aparecer mais ninguém por ali, ele pede que a vampirinha viva para sempre com ele. Ela fica sem jeito e envergonhada. Apesar de mencionar que está sendo perseguida e que é uma vampira, o sortudo não se incomoda e implora mais uma vez para que ela fique. Ela acaba aceitando depois de discutirem sobre a intenção da proposta. No outro dia, feliz da vida por ter alguém para conversar, a vampirinha já se transforma em uma garotinha. Segundo ela, é para se proteger dos ataques do nosso protagonista. Ele comenta que ela é a primeira aldeã em sua base, e ela pergunta se isso é uma aldeia. Ele responde que ainda não chegou a esse nível, mas é interrompido por Kuro, que reclama. Então, ele se lembra dos cães e da aranha, pensando que a nova integrante seria a 30ª aldeã. Lulusi pede a Hirako para cultivar ervas medicinais. Ela está preocupada em encontrar as sementes certas, mas ele diz que não será necessário. Numa taverna do outro lado das montanhas, uma jovem dialoga com o taberneiro em busca de informações. Ele menciona a Floresta da Morte e explica que a única maneira de chegar lá é voando. De manhã, mostrando todas as melhorias que aconteceram desde que Lu começou a morar com Hirako. Tem luzes com magia e o sal que estava sempre ali na segunda camada da terra, quando ele cavou o poço. Depois de comerem algo, eles vão olhar as árvores que plantaram no pomar, enquanto tomam um chá feito por Lu. Porém, são interrompidos pelo sinal de alerta de Zabuton. Eles correm para a floresta e encontram os cães encurralando outra garota que é bem bonita. Diga-se de passagem, quando nosso herói chega para salvá-la, ela usa uma magia e se cura de todos os ferimentos, além de recuperar toda sua roupa rasgada. Mas a vampira vai saindo de fininho, e a garota a reconhece, gritando pelo nome dela. Isso faz com que os cães ataquem novamente, e mais uma vez Hirako tem que salvá-la. Depois disso, já na cabana, as duas garotas conversam sobre por que Lu está escondida naquela floresta e sobre o ataque dos cães, já que as duas passaram pela mesma experiência. Elas falam que a magia não afeta muito aqueles animais e que lutar contra eles é uma sentença de morte. Tia, a garota nova, pergunta a Lu quem é nosso protagonista, e ela responde que é seu marido, deixando Tia e Hirako espantados. Então, Tia se apresenta como uma anja e mostra suas asas. Lu, com ciúmes, fala que isso não é tão importante, que anjos são apenas uma raça de guerreiros que usam mais os músculos do que o cérebro. Hirako pergunta por que um anjo está perseguindo Lu, e ela responde que há uma recompensa por causa dos danos que Lu causou à cidade quando a explodiu. As duas discutem sobre a importância dos eventos, e então a vampira explica que foi parar na floresta porque estava se escondendo de Tia. Depois dessa declaração, Tia fica espantada e afirma que Lu mudou, porque ela não é o tipo de pessoa que admitiria qualquer fraqueza. A vampira fala que sentiu quão fraca era após o ataque dos cães, e Tia concorda, pois passou pela mesma situação. Então, Lu chama Tia para morar com eles e a leva para mostrar os campos de cultivo e a aranha de estimação. Ao ver a aranha, Tia cai de costas. Lu a chama para colher alguns vegetais. Ela experimenta colher alguns vegetais e acha delicioso. O dia passa, e no fim da tarde, depois da colheita, as duas garotas usam magia para restaurar sua vitalidade. A noite cai, e mais tarde, na casa de Hirako, Tia experimenta morangos e acha maravilhoso, achando o trabalho no campo muito gratificante. A vampira aproveita para perguntar novamente se ela vai morar com eles, e secretamente fala para Tia que o corpo dela não consegue dar conta sozinha do sortudo, mas Tia finge desentendimento. Os dias vão passando, e muito trabalho é feito agora com a ajuda dos feitiços das duas garotas. Tia pede ao nosso protagonista que plante mais morangos, mas ele explica que já estão operando na capacidade máxima. Ao voltarem com os vegetais, eles veem os novos filhotes dos cães, e a anja fica meio espantada com o que todos esses cães poderiam fazer se atacassem alguém. Olhando para a cabana dos cães, nosso herói percebe que ela está pequena demais e que é hora de construir um novo local para acomodar a matilha.
que está cada vez maior. Então, ao lado do pomar, ele constrói uma área para os cães. Os filhotes de Zabuton voam com o vento, e junto com eles, nossa garota alada também fala que vai sair por um tempo. Hirako fica triste, mas Lu o consola dizendo que logo ela voltará. Alguns dias depois, tia volta e traz consigo 7 elfas, e todas têm nomes que começam com Li. Ela diz que foi parar lá porque tia sugeriu que elas se mudassem para lá e pede ao nosso herói para que ele as deixe viver ali. Tia intervém contando a história das elfas, dizendo que os elfos se envolveram em uma guerra com os humanos, e depois disso, estão vagando, procurando um lugar onde possam se estabelecer. Tia diz que elas são excelentes trabalhadoras, e Lu confirma, perguntando quantos anos elas têm. Elas afirmam que a mais velha tem mais de 400 anos e a mais nova, 300. Assim, ele aceita as elfas, fazendo-as prometerem se dar bem com todos os outros. Lu, com olhar malicioso, logo mostra Zabuton, e todas desmaiam ao mesmo tempo. Logo depois apresentam Kuro e os filhotes, e acontece a mesma coisa novamente. Depois disso, eles decidem construir uma casa grande para todas elas morarem juntas, começando pelo fosso e a cerca de madeira. Nosso herói começa a cortar as árvores com um só golpe, e as elfas, pasmas, falam que são árvores gigantes mais duras que aço. Mas no que diz respeito à construção, Hirako apenas segue as ordens das elfas. Dias depois, a casa está pronta, e nosso protagonista fica emburrado por ter uma cabana inferior à das elfas, mas afirma que agora já aprendeu a técnica de construção. Então, ele apresenta a nova casa. Dias depois, Hirako compara as elfas deste mundo com as dos filmes da Terra, afirmando coisas absurdas e demonstrando que ele está totalmente perdido nesse novo mundo. Depois disso, Leia diz que, como agradecimento, gostaria de fazer alguns trabalhos de mineração para ele e que começaria construindo uma fornalha que pode derreter ferro. Leia faz uma panela, e Hirako fica fascinado. Os dias vão passando, e o novo harém de garotas de Hirako o ajuda na colheita dos vegetais. Após verem um campo de trigo, uma das elfas pergunta se pode fazer pão. Com um pouco de trabalho, todos desfrutam de pão quentinho. As coisas estão cada vez melhores. Então, nosso protagonista inventa de perguntar se alguém é dono daquelas terras, e Lu responde que tecnicamente está sob o controle do Lorde Demônio, fazendo nosso protagonista gelar a espinha. Mas Lu, achando que nosso herói é muito forte, e o acalma dizendo que como foi ele que fez tudo sozinho, agora a terra é dele, e ela acha que nesse mundo as coisas devem ser assim. À noite, as garotas conversam sobre o quão forte elas acham que Hirako é, falando que ele domou cães infernais e uma aranha demoníaca, e ficam espantadas também com a qualidade dos vegetais colhidos daquele solo. Elas dão risada da falta de conhecimento do nosso protagonista sobre o mundo ao seu redor. À noite, enquanto entalha um copo, Hirako se lembra que não trabalha no canal de água e pensa que talvez as elfas possam ajudá-lo. Um novo dia começa com Zabuton capturando uma abelha rainha gigante. Hirako rapidamente constrói uma casa perto do pomar para abrigar as abelhas, que constroem um grande ninho em apenas 10 dias. Enquanto observa a colmeia, nosso protagonista imagina o mel que poderá colher. Em seguida, Hirako explica a Leia e Elfa que está construindo um reservatório de água. Ele planeja encher o reservatório através de um canal conectado ao rio, mas ainda não fez nenhum progresso nessa parte. Ele analisa como será a construção do córrego para levar a água, e em seguida, transforma a ferramenta suprema em um martelo para compactar a terra retirada da escavação. Com a ajuda das garotas, eles estabelecem uma linha de produção e instalam as canaletas e comportas. O reservatório começa a encher, e nosso protagonista fatia um peixe gigante que surge no canal. Após preparar e provar o peixe, eles continuam a preparar mais peixes com sal para guardar. A próxima tarefa é construir uma área alagada para plantar arroz. As garotas observam sem entender o que ele está fazendo. Hirako ensina a elas como plantar as mudas de arroz, e em pouco tempo toda a área está cheia de mudas. Os filhotes de Zabuton são encarregados de proteger a plantação contra pragas, e o arroz cresce rapidamente, chegando a hora da colheita. Com a ajuda das garotas, eles colhem o arroz e o processam para consumo. Depois de todo o trabalho, é hora de desfrutar do arroz japonês. Eles preparam bolinhos de arroz com recheio de peixe, e as garotas concordam que todo o esforço valeu a pena. Com o passar dos dias e mais plantações de arroz sendo feitas, Hirako observa as garotas usando magia de limpeza após saírem das plantações sujas. Ele decide construir uma casa de banho, pois não pode usar essa magia. Ao mostrar o projeto para as garotas, elas questionam por que não podem simplesmente usar um rio para se lavar.
Hirako explica que no inverno é muito frio para isso, e pede que confiem nele sobre os benefícios do banho. Após alguns dias, a casa de banho está quase pronta, e Hirako se preocupa com o descarte dos resíduos dos banhos. Tia, a anja, sugere o uso de slimes para purificar a água suja, e ele imediatamente saiu para pegar alguns. De volta à base, ele coloca os slimes no canal do esgoto e resolve o problema da água suja. Com tudo pronto, é hora de aproveitar um bom banho. Enquanto Hirako busca lenha para aquecer a água, ele encontra cogumelos crescendo, mas não sabe se são venenosos. Ele decide cultivar diferentes tipos de cogumelos em troncos, esquecendo temporariamente o banho. À noite, o sortudo ensina às garotas como usar a banheira, e elas acabam entrando na banheira com ele. No dia seguinte, Hirako percebeu que os cães encontraram mais 5 elfas, e as levaram para a aldeia. Todas as elfas têm nomes que começam com lá porque são parentes. Uma nova casa começa a ser construída para as novas integrantes da vila, que está repleta de vampiras, anjos e elfas, com as elfas já começando a planejar ter filhos para repovoar sua raça. Enquanto observa tudo isso, Kuro relembra sua vida na Floresta da Morte, onde conheceu Yuki, que acabou ficando grávida. Após serem atacados por um urso, eles foram resgatados por Hirako, que os alimentou e cuidou deles. Agora eles decidiram servi-lo, mesmo escondendo o fato de serem monstros aterrorizantes conhecidos como lobos infernais. Kuro agradece a sorte de ter conhecido esse bom fazendeiro. No outro dia, todos na aldeia contemplam uma casa gigantesca. Lea, a elfa responsável pela construção, apresenta a casa, incluindo um quarto com tranca e uma cama de casal, claramente pensando em repovoar sua raça. Hirako faz mais algumas estátuas de seus lobos infernais, que ele ainda acredita serem cães, para decorar a entrada da nova casa. Mais tarde, nosso protagonista planeja fazer uma nova comida. Eles colhem cominho, açafrão, e quando vão colher o coentro, os cães aparecem e eles os oferecem. Os cães fogem devido ao forte cheiro do coentro, deixando as garotas impressionadas com o fato de ele ter uma planta que espanta até lobos infernais. Eles continuam colhendo especiarias, como pimenta preta e pimenta caiena. Enquanto isso, a líder elfa Lea ajuda no preparo do curry, enquanto Lu e Tia estudam sobre o novo talismã de proteção, o coentro. Hirako começa a preparar o curry, ensinando passo a passo as outras elfas, e os cães infernais observam. Ele também decide preparar naan, um pão indiano. Quando Lu e Tia chegam, sentem o delicioso cheiro da comida. No final da tarde, todos estão comendo, e mais uma vez adoram. Um ano se passa desde o último inverno, e a aldeia de nosso herói evoluiu muito com a chegada da vampira, anjo e elfas para ajudar. Os preparativos para a chegada da neve começam novamente. Hirako troca batatas por cobertores para o inverno, enquanto Lea e as outras elfas trabalham na forja. Tia e Lu usam magia para conservar os alimentos, e nosso herói prepara mais uma invenção para preservar os vegetais durante o inverno. Ao ver as garotas usando magia, ele tenta usar também, mas nada acontece. Mais tarde, ele conversa com Lu sobre magia e outras coisas, mencionando que ele é o único que conseguiu viver naquela floresta até agora. Assim, o inverno chega. Hirako coloca os vegetais em uma geladeira improvisada que ele fez, e como está mais dentro de casa, produz vários jogos para passar o tempo, aparentemente sem nada melhor para fazer com 9 garotas dentro de casa. Depois disso, as garotas que chegaram primeiro na aldeia, Lu e Tia, disputam um jogo. Lu perde e joga o tabuleiro para o alto, mas Tia usa a sua magia para fazer tudo voltar ao lugar. Nosso herói sai da sala e se depara com Kuro e Yuki jogando xadrez corretamente. Ele pensa que é melhor não desafiá-los, pois pode sentir uma energia aterrorizante vindo deles. Nesse momento, Lu passa por ele e diz que vai desafiar Kuro, mas quando está prestes a perder, não tem coragem de jogar o tabuleiro para o alto. Kuro ganha de todos, inclusive de Hirako. Assim, o inverno passa em uma casa aconchegante com 9 garotas e 2 lobos infernais, jogando e preparando belas refeições. Finalmente, a primavera chega, e é hora de preparar as plantações novamente. Porém, o alarme soa e todos correm para ver o que está acontecendo. Um dragão chega voando e solta um rugido estrondoso, então, o dragão conjura uma bola de fogo em sua boca e a lança em direção à casa da Tia e Lu. Elas usam magia para criar um campo de força que segura parte do ataque, mas não todo. Uma parte cai na aldeia, imediatamente causando um incêndio. Ao verem isso, elas correm para tentar apagá-lo. Assustados, Tia e Lu se perguntam se devem atacar o dragão, enquanto Hirako pensa no que deve fazer. Ele cogita fugir pela floresta, mas logo desiste ao imaginar que o dragão pode segui-los pelo ar.
Pensando em proteger a todos, a ferramenta poderosa dada por Deus se transforma em uma lança. Ele imediatamente joga contra o dragão, fazendo-a ir em direção à ameaça. O dragão solta um rugido, criando um escudo de magia à sua frente, mas a lança é muito poderosa e consegue perfurar o escudo de magia do dragão, acertando completamente sua asa e despedaçando-a. A lança retorna imediatamente para a mão de seu mestre, que a arremessa novamente, acertando o dragão no peito e fazendo-o cair na floresta. Nosso herói está furioso, e as garotas ficam olhando, pasmas, achando aquele feito impossível. Indo até a floresta para ver o dragão, os integrantes da vila conversam sobre várias teorias. Depois de chegarem à conclusão de que isso não passou de um incidente infeliz, a única preocupação do nosso protagonista é se eles podem comer a carne do dragão. Enquanto preparam a carne do dragão, eles contam que a carne de dragão é uma iguaria e que até mesmo houve reis que enviaram seus exércitos para caçá-los em seus covis, para que o rei provasse por si mesmo. No final, todos os soldados acabaram sendo queimados até a morte e engolidos inteiros. A conversa continua com Lu, perguntando à tia se ela conseguiria bloquear o ataque da lança. E tia responde que não há chance, pois aquele ataque perfurou uma barreira de 3 camadas de um dragão. Do outro lado da floresta, no castelo do rei demoníaco de Galgardo, 3 pessoas discutem sobre a derrota do dragão, e um dos generais pede para sair, pois acha impossível lutar contra alguém tão poderoso. Em outro castelo, acima das nuvens, um homem e um dragão conversam sobre o ataque da lança que matou o Irwin. O dragão pergunta o que o homem acha que aconteceria se recebesse tal ataque, e o homem diz que certamente seria atravessado pela lança. Eles decidem então que definitivamente seria tolice atacar aquele fazendeiro. De volta à base, nosso herói olha para as uvas e diz que irá produzir álcool. As garotas ficam empolgadas e ansiosas para fazer vinho. Então as garotas começam a pisar nas uvas para iniciar o processo. As elfas superiores começam a contar para manter o ritmo de trabalho. No fim do dia, vários barris estão completamente cheios para a fermentação. No céu, Deus se desculpa com a deusa da agricultura por ter dado a lança sagrada de Grime. Mas Deus diz que ele só a está usando como ferramenta agrícola e relembra que obteve permissão dela anteriormente. A deusa da agricultura então diz que a lança drenaria a energia de um humano tão rapidamente que ele morreria instantaneamente. Além da lança, Deus deu uma super vitalidade para nosso herói. Além disso, a deusa da agricultura fica furiosa por ter sido retratada por uma estátua de um velho feita por Hiraku. De volta à vila, Zabuton está tricotando quando o alarme toca mais uma vez. É uma garota amarrada pela teia da aranha e acuada pelos lobos. Quando a vampira Lu chega com Hiraku, eles veem que é a irmã mais nova de Lu. Na aldeia, ela tem dificuldades em acreditar que Hiraku é marido de Lu, mas Kuro rosna e ela fica quieta, pedindo desculpas após Lu dizer que ele é o mestre de uma matilha de lobos infernais e que já matou até um dragão. Nesse momento, nosso protagonista descobre que Kuro é um lobo e demonstra seu poder infernal soltando uma rajada de fogo pela boca. Logo depois, a irmã de Lu desfruta de um belo banquete. Após alguns dias, ela parte e retorna um mês depois para morar junto com muitas empregadas e também 2 vacas, a fim de aproveitar o leite para fazer manteiga e queijo. Tia, ao ver tudo isso, nota que ela é a única raça que está sozinha, pois todos os outros integrantes possuem muitos membros. Após falar com Hiraku, ela sai voando e diz que logo voltará, trazendo consigo seus próprios subordinados, incluindo 3 guerreiras e alguns lagartos. Ela também traz uma galinha. Agora, com a aldeia crescendo tanto, ele decide ensinar as empregadas, que são da raça dos ogros, a cozinhar, pois percebe que os habitantes deste mundo parecem não saber cozinhar pratos complicados. Depois disso, tia dá ordens para que cada uma das garotas aladas patrulhe regiões diferentes da floresta, enquanto os lagartos assumem trabalhos pesados. Agora, com tantas mãos ajudando, os trabalhos estão sendo realizados cada vez mais rapidamente. Para completar, Lea, a elfa superior, trouxe todas as elfas que ainda estavam na floresta e as levou para a vila. São todas mulheres. Nosso protagonista pergunta se não há nenhum homem, e Lea responde que todos morreram na guerra, mas diz para ele não se preocupar, pois podem começar a fazer mais homens agora. No entanto, ele decide não perguntar como. Alguns dias depois, Hiraku reúne todos os representantes para inventar um nome para a aldeia. Com Zabuton mostrando a árvore, nosso herói decide dar o nome de Vila da Grande Árvore. Eles decidem fazer uma festa para comemorar, contando com o primeiro lote de vinho produzido na vila. Após esse belo discurso, todos começam a chamá-lo de prefeito. Enquanto isso, Zabuton toca o alarme
e sendo avisado pela guarda que um mensageiro do Rei Demônio chegou, o prefeito, junto com a guarda, vai encontrá-lo. Ele se apresenta como Bezel e pede uma reunião com o responsável da vila. Hiraku diz ser ele. Então, magicamente, o mensageiro faz surgir uma caixa com uma garrafa dentro, e prontamente Lu fica empolgada com o presente, o tomando das mãos do prota. Então, o mensageiro diz que o Rei Demônio gostaria de discutir a situação do povoado. Hiraku imediatamente acha que ele quer que pague impostos por viver em suas terras. Pensa em perguntar a opinião de Lu e Tia, mas desiste e resolve lidar com seus deveres como prefeito. E começa com ele fazendo uma proposta de 10% da colheita, que termina logo em seguida com um mensageiro perguntando se está bom para ele assim, com um sorriso no rosto, achando fácil demais. Ele então faz um contrato que diz que terão direito a 10% da colheita total, mas só do que será cultivado nos campos, que não os darão leite, ovos, mel ou álcool que produzem, e que se o Lorde estiver interessado em qualquer outra coisa, entraram em negociações comerciais, e como nosso herói achou que foi muito agressivo em suas negociações, deu-lhe um presente. Após a ida do mensageiro, Hiraku conversa com Lu e Tia perguntando se teria feito uma boa negociação. Então elas dizem que normalmente a taxa seria de 50% a 60% e que agora, tecnicamente, estariam sob proteção do Rei Demônio, além de outros benefícios, e de terem ganhado um presente que é um poderoso remédio que cura as feridas instantaneamente. No castelo do Rei Demônio, todos estão surpresos por estarem se submetendo ao Rei Demônio, mesmo tendo forças para matar um dragão. Então Bezel, o mensageiro, explica que não teve escolha a não ser aceitar os termos, pois a princesa vampira e o anjo da aniquilação estavam lá, além de um exército de elfos superiores e uma matilha de lobos infernais, e que o grupo que o guiou até o líder foi um trio de anjos assassinos. Bezel, com a feição totalmente aterrorizada, diz que a todo momento achava que iria morrer. Ao lado, um general apavorado fica em choque após abrir o presente e ver que são frutas. Bezel vê o pano que as envolve e, pasmo, afirma que é um tecido feito por uma grande aranha demoníaca que lutou com um lorde demoníaco até o impasse. Depois de ouvir isso, Radan, um dos lordes, se demite, achando tudo isso uma loucura. De volta à aldeia, um dragão gigante está parado em frente a Hiraku. Ele se apresenta como Dreamy e diz que é o verdadeiro governante dos dragões, oferecendo-lhe um presente, já que o considera um vizinho, mesmo que um pouco distante. Enquanto conversam, o dragão parece sentir medo. Então o prota diz que gostaria de convidá-los para entrar, mas o dragão é muito grande, então ele se transforma em um homem e se apresenta novamente. Ao cair a noite, vemos Dreamy bebendo vinho e falando que já não voltaria mais para casa, mas o seu amigo o convence a ir depois de ganhar alguns presentes. Ao vê-los partir, o prefeito pensa como lidar com tantos visitantes, então decide criar uma casa para recebê-los. Depois de decidirem qual seria o tamanho, começam a construção. Além disso, o prefeito gostaria de mudar a recepção dos hóspedes, que até o momento tem sido meio tensa, com Zabuton tocando o alarme e todos se preparando para a batalha. Então foi criado um novo sinal para visitantes, um sino. Apesar do nosso protagonista pensar em recepcionar apenas com a presença de Lu e Tia, foi convencido de que seria melhor ter elfas superiores, lagartos e empregadas ogro, o que mais pareceu uma demonstração de força, pedindo a Flora, a irmã mais nova de Lu, que vigiasse os visitantes que ficasse até o anoitecer. Foi assim que ele descobriu que as vampiras poderiam ficar dias sem dormir e ficar bem. Mais cedo do que esperavam, o alarme de visitante foi tocado. Então Garf, uma raça de homens com orelhas de gato, se apresentou, dizendo que são de montanhas a leste dali e que gostaria de manter relações com a aldeia. Lu toma a frente com um olhar perverso e os convida para a casa de hóspedes, perguntando se este é todo seu grupo. Darf afirma que sim, então Lu pergunta se pode tratar os outros como inimigos. Saem da floresta escoltados pelos lobos alguns amigos de Garf, e ele diz que são retardatários, mas Lu o adverte e Garf diz que entende e dá sua palavra que se comportará. E por não terem trazido nenhum presente, acabam sendo presos, suspeitos de serem inimigos. Definitivamente são tratados bem diferentes por não trazerem nada para ofertar, pois até a comida é diferente. Por sorte, bondosamente, Hiraku oferece-lhes vinho, mesmo que seja apenas 2 canecas, até descobrirem por que estão na aldeia. Enquanto bebem, Tia coleta informações. No outro dia, quando percebem que os homens fera realmente não são ameaça e que estão ali para estabelecer relações comerciais, começam a conversar sobre como farão negócios. O homem fera os convida para irem até a sua aldeia, explicando que foi muito difícil chegar até ali,
e como ele mora na floresta, seria mais fácil se guiar. Quanto a isso, Hirako pensa na possibilidade dos lobos carregarem as mercadorias. Garf propõe então trocar produtos feitos de minério por comida. Feliz com a proposta, ele aceita. No outro dia, eles se despedem, e Garf promete trazer um presente da próxima vez, explicando que nem sabia desse costume até ontem à noite. Hirako se oferece para ir até a aldeia dos Homens-Fera, mas Lu e Tia não querem que ele saia da aldeia e as deixe desprotegidas. Depois disso, Dryme, o dragão gigante que começou a visitar a aldeia frequentemente para tomar vinho, se propôs a levá-los voando em troca de um barril de vinho. Na Vila dos Homens-Fera, todos se assustam com a chegada de um dragão, mas logo vêm pessoas nas costas, e depois de algumas amostras grátis de alguns materiais, até o barril de vinho do Uber venderam na volta sabendo do que aconteceu, o prefeito afirma que Dream terá ainda mais vinho no jantar, o que o faz ficar animado novamente. Tia fala que a Vila dos Homens-Fera está enviando mais 20 mulheres para a Vila da Árvore, o que o faz impor uma condição: que enviem pelo menos 2 jovens junto. Quando as garotas chegam na Vila da Árvore, achando que seriam escravas e totalmente tensas, Hirako diz que já tem suas camas prontas e que poderiam levar o tempo que precisassem para se acostumar, para não se preocuparem em serem expulsas. Ele também pergunta sobre os homens que viriam, e elas os apresentam, dizendo que são jovens como ele pediu, mas são apenas garotos. Ele fica sem o que falar. As elfas olham para os garotos já querendo usá-los para repovoar sua raça. Mas o prefeito diz que só será possível daqui a 5 ou talvez 10 anos. Enquanto isso, os garotos estão sem entender nada. As garotas da Vila Howling se mudaram para a Vila da Árvore e aparentemente pensaram que seriam tratadas como escravas, o que naturalmente não aconteceu. O único problema é que elas desmaiam constantemente com os bichinhos de estimação da vila. Em outro local, os garotos brincam correndo quando um deles cai, mas a garota fera usa magia e o salva de bater a cara no chão. O prota fica encabulado por ser o único que não pode usar magia. E todos, realmente todos, até as abelhas, são capazes de fazer isso. Para a humilhação total, até um slime chega na hora soltando fogo. Nessa hora, a garota fera diz que ele não é o único que não sabe usar magia. Os garotos também não sabem, e ela vai treiná-los. Depois disso, enquanto nosso protagonista colhe algumas frutas, sente um tremor e acha que é um terremoto. Então, uma Guardian chega, o avisando que um urso grappler e uma víbora sangrenta estão lutando ao norte da floresta e que se a luta continuar, poderia afetar a vila. Mas a única preocupação de Hirako é poder comê-los. Então a Guardian o carrega voando até o local. Quando avista os monstros, pede para dar um voo rasante e com um golpe só, elimina os 2 monstros. As Guardians ficam perplexas com o que aquele simples fazendeiro pode fazer. Logo depois, os lagartos carregam os monstros para a vila. Então ele prepara o urso ao vinho, mesmo com a resistência das garotas de gastar o precioso vinho. Mais tarde, no laboratório de Flora, ele pede um agente bactericida e ela oferece uma poção capaz de explodir qualquer coisa do outro lado da montanha. Ele pede algo mais tranquilo, e Flora dá um frasco dizendo que é seguro usar em alimentos. Então ele pergunta como está indo a produção de miso. Ela responde que não está indo muito bem, já que explodiu sua cabana 3 vezes. Hirako pede para tentar novamente, dessa vez sem explosivos. Então, ele começa a preparar algo. Pega ovos, sal, vinagre feito com maçãs e óleo e prepara uma maionese. Tudo isso para comer a cobra com gosto de frango. Aproveitando a ida ao laboratório, nosso prota aproveita para fazer o miso junto com Flora. Usando sua ferramenta Overpower, ele coloca um tipo de mofo enquanto bate com sua ferramenta. Logo depois, mistura com sal e faz bolinhas, as colocando em barris e as deixando envelhecer na adega. Enquanto isso, Flora se pergunta se não funcionou porque ela não disse mofo. Eles não sabem bem como explicar isso. Logo depois, a irmã mais velha de Flora chega avisando que tem visitas. Era um grupo de anões liderado por Donovan, que veio pedir que compartilhasse o vinho produzido na aldeia. Quando nosso protagonista diz que ficaria feliz em compartilhar, logo é interrompido pelas garotas que afirmam que o vinho é muito valioso. O anão afirma não ter dinheiro, mas tem o conhecimento de tecnologia que poderia produzir álcool fino. Nosso herói nem tem chance de responder. As garotas já ficam loucas e assim constroem um destilador e fazem um whisky de milho. Isso os faz com que os anões fiquem na vila e trabalhem como cervejeiros. Depois de um tempo, para comemorar e dar boas-vindas aos Homens-Fera e aos anões, fazem uma festa com muita bebida. E é claro, o dragão Dryme não poderia perder essa bebedeira, mas já querendo mostrar suas técnicas, é levado pelo seu mordomo. Enquanto isso, o prefeito aproveita que agora tem homens adultos na aldeia e pergunta a Donovan se ele não gostou de alguma garota.
Mas ele responde que se não conseguem ao menos deixar a barba crescer, que não é para ele, fazendo nosso prefeito pensar que a barreira cultural é muito grande. No outro dia, um dragão voa até a Vila da Árvore, e nosso herói se prepara com sua lança, já que o bicho não parece estar ali para brincadeira. Outro dragão chega dando uma cabeçada no que estava lá, e logo Hiraku percebe que é Dreamy. Ele fica se perguntando se é uma luta entre dragões, já que eles estão ali parados no ar só se encarando. Segundos depois, chega outro dragão soltando fogo pelas ventas e em grande velocidade. Então Hiraku decide que este é perigoso e joga a lança com toda a força, mas o dragão desvia, o fazendo conjurar a lança novamente para um novo ataque, mas é impedido pelo servo de Dreamy. Momentos depois, já transformados em humanos, o servo explica que os dois dragões na verdade são a filha e a esposa de Dreamy. E se desculpa pela confusão, as duas achavam que Dreamy estava tendo um caso, já que estava saindo todas as noites para a vila e só chegava no outro dia pela manhã, ainda por cima levava todo tipo de tesouro. Além disso, Hiraku construiu uma casa para que ele não voltasse bêbado para casa. Talvez isso não tenha sido uma boa ideia. Dreamy não admite e diz que está fazendo diplomacia do mais alto nível. Depois de todos se desculparem, tudo se resolve. Quando nosso protagonista sai, Dreamy fala sério com a esposa e filha, perguntando se agora elas entendem da relação com aquela vila ser da maior importância. A esposa então fala que nunca pensou que tivesse alguém com forças para dominá-los. Lembrando do ataque, afirma que só foi capaz de desviar por causa de Zabuton, uma velha amiga que a puxou com a teia. Mais uma vez, nossa aranha salvando o dia. Depois disso, a mãe pede para que a filha, de forma intimidadora, more na vila por um tempo, já que agora ela entende que não pode mais ignorar esse tipo de poder, para se certificar de que esse poder nunca se volte contra os dragões. Com nosso protagonista dizendo que não se importa, lhe dá um trabalho na colheita. Mas as coisas não dão muito certo quando ela esmaga tudo com sua força e explode tudo com um espirro. Além disso, outras garotas da vila ficam aterrorizadas, juntamente com Kuro e todos os animais da vila. Conversando com tia, Hiraku acha o trabalho perfeito para a filha de Dreamy, ser a diplomata da vila. E a primeira vítima, quer dizer visita, é Belze, um dos líderes do Rei Demônio, que ao vê-la já começa a gaguejar de medo. Chorando de medo, ele aceita tudo que ela oferece sem resistência e sai logo de lá. No castelo do Rei Demônio, eles não acreditam que a vila agora tem dragões. Discutindo como o poder da vila cresce a cada dia, planejam enviar uma espiã, e Belze envia sua filha para investigar principalmente o poder militar. Ela se sente confiante com seu poder mágico, se teleporta para a vila. Após observar a vila, se apresenta para Last, que já sabe que Belze a enviou. Enquanto recebe as boas-vindas, fica pensando no dragão poderoso e aterrorizador que Last é e o que um dragão lendário faz ali. Logo depois, vaga pela aldeia observando todos os seres poderosos que ali vivem. Após verificar a quantidade de monstros convivendo juntos, ela se pergunta quem é o prefeito que ainda está acima dos dragões, julgando ser um tipo aterrorizante de oponente. Quando Hiraku aparece lhe oferecendo ajuda, ela o descarta, dizendo que não precisa de nenhum humano fraco a protegendo. Mas logo depois, conversando com Last, descobre que ele é o prefeito. Assombrada depois de Last falar que, apesar de ser um humano, tem força suficiente até para destruir a mãe dela. Depois disso, quando encontra Hiraku, treme de medo ao falar com ele, apesar de Hiraku não saber o motivo dela estar assim. Um novo dia começa e explicaremos melhor sobre os slimes. Depois que trouxe os slimes para a aldeia, eles começaram a se multiplicar. Agora existem muitos tipos diferentes, cada um de uma cor. Eles pareciam inofensivos, até que um dia, um deles bebeu um barril inteiro de vinho, fazendo as garotas ficarem furiosas, pois aparentemente são viciadas em álcool. Logo elas querem puni-lo queimando ou deixando no sol, mas é absolvido depois de chegarem à conclusão de que, mesmo sendo punido, ele não entenderia. No fim das contas, esse slime começou a participar das festas e celebrações. É outono e a aldeia se encontra comendo, aproveitando os novos cogumelos. E quando se trata de comida, as garotas não perdem tempo em fazer um novo prato. Quando o prota se refere a frutos do mar, logo todas se interessam, o perguntando o que é. Então, ele explica. E elas começam a imaginar todo tipo de coisa. Logo, Flowering percebe que precisam chegar até uma cidade portuária, que fica ao sul da vila, dizendo que lá fazem muito comércio de produtos oceânicos. Logo, saem para conseguir os novos produtos, pois quando o assunto é comida, todos ficam muito motivados. Last parte voando até a cidade e retorna 3 dias mais tarde com Michael, um comerciante da cidade portuária, trazendo vários peixes, pedindo para ser o comerciante da vila.
Ele afirma que pode vender os itens da vila muito mais caro, mas ao falar do álcool, a garota dragão logo diz que ele não pode tê-lo. Assustado, ele voa de volta para a cidade. 3 dias antes, na cidade portuária, em seu escritório, o comerciante, mesmo relutante no início, se encontra com Florem, que lhe apresenta Lasti. Então ele se pergunta o que um dragão e a filha de uma das famílias mais poderosas do reino demoníaco querem ali. E já põe na balança que o risco de negociar com elas é muito grande. Mas como não pode simplesmente ignorá-las, as atende, mesmo cercado por homens lagartos e um dragão o encarando. Ao ver que os produtos podem ser vendidos caros, ignora os riscos e parte para a negociação, perguntando se elas desejam mercadorias do oceano, enviando imediatamente seu funcionário separar as melhores capturas da manhã e depois arrumar suas coisas, pois irá viajar. Dizendo que ele mesmo irá entregar as mercadorias, já que não pode perder um negócio tão bom. Mas logo escuta que a vila fica no meio da Floresta da Morte. Com medo, ele viaja até a vila, nas costas da garota dragão. Chegando à vila, se depara com os monstros que ali vivem. Assim, ele se recorda agradecido por estar vivo depois de negociar com um grupo tão aterrorizante. Na vila, mais uma vez, a comida rola solta com os novos produtos. Mais tarde, pela 3ª vez, um dragão paira sobre a vila. E nosso herói segura a lança, se preparando para o pior, já que as 3 Guardians não foram páreo para o dragão. Então, o dragão solta uma bola de fogo próxima à vila, o desafiando. Após essa ameaça, nosso herói arremessa a lança no dragão, que passa direto, errando de propósito, e se prontifica para lançar novamente, dessa vez acertando na asa e fazendo cair na floresta. Chegando na floresta, junto com os lobos, se depara com uma mulher. Quando Draime chega e diz que ele é a irmã mais velha, se desculpando pelo ocorrido, mas a irmã mais velha, Hakuren, o coloca em maus lençóis, afirmando que a culpa é dele por estar dando a mão de Lasti em casamento e queria casá-la algum dia com o prefeito da vila, que declara que pode ter dito isso em um momento de fraqueza do álcool. O fato é que, pelo visto, a tia da garota quer se meter onde não é chamada, e foi à vila em forma de dragão, só para ver o quão forte o prefeito era. Mas o irmão mais velho cochicha que, na verdade, ela está chateada pela sobrinha encontrar um marido antes dela. Achando ridículo, Hirako coloca o dragão para limpar a bagunça que fez ao queimar a floresta. Dentro de casa, os irmãos comem e conversam enquanto Lasti se desculpa com o prota pela tia estar causando tantos problemas. Após comer, Haruken desafia Hirako a jogar mahjong apostado, mas ele diz que não tem nada para apostar. Mas como punição, o perdedor deve tirar partes da roupa. Então o clã dragão joga com nosso herói, fazendo-o perder. Ele se encontra com a última peça de roupa, o que lhe faz pensar que os dragões estão usando magia, ou vendo através das peças, por estar perdendo, já que os dragões são muito competitivos e detestam perder. Então o prefeito perde a última jogada, tendo que tirar a calça na frente de todos. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, os lords afirmam ter visto o antigo dragão Hakuren na vila, e um dos lords fala que agora eles têm poder suficiente para conquistar um país inteiro. Mas a única preocupação do Lorde Demônio é a filha que, aparentemente, está na fase adolescente rebelde e não fala com ele. De volta à Vila da Árvore, Hakuren decide ficar na vila por enquanto, mas ela não quer fazer nada e só reclama de qualquer coisa que lhe pedem para fazer, apesar de ser muito habilidosa e poder lidar com qualquer trabalho na vila. Então, o prefeito a ordenou que cavasse buracos e depois os enchesse novamente, só para que ela não ficasse parada, e no primeiro dia ela desiste. Então, ele decide torná-la professora da vila. Depois disso, na entrada da vila, 3 lâmias, um tipo de mulher serpente, imploram por suas vidas, pois os lobos e as aranhas mais jovens encontraram uma dungeon no meio da floresta e decidiram limpar. Então, as lâmias foram forçadas a fugir rapidamente, mas os lobos estão contentes, achando que estão fazendo tudo certo, esperando um elogio. No final, decidiram trocar as pedras preciosas que as lâmias trouxeram por comida e proteção. Então, o prefeito pede para continuar a negociar, pedindo que elas usem roupas quando forem à vila, porque estava difícil não encarar. Depois dessa tarefa difícil, as lâmias se tornaram as carregadoras oficiais da vila, fazendo a vila atingir um novo nível. E no castelo do Rei Demônio, a filha cria teorias sobre Flauren e a vila, afirmando que derrotará a vila e salvará Flauren. Na Vila da Árvore, Bizel se encontra com sua filha, que está responsável pela contabilidade da vila. Logo, Bizel começa a falar que a princesa Yuri está reunindo tropas e se preparando para atacar a vila. Ele a explica que, depois de sua saída, as filhas das famílias mais poderosas do reino aproveitaram para encher a cabeça da princesa de meias verdades. Flauren,
ao saber que estão planejando atacar a vila, fica em pânico, já que enviou muitos relatórios avisando do poder das criaturas que vivem na vila, mas foi ignorado pela princesa, por parecerem irreais perante tantos monstros fortes. Beezle afirma que tentou fazer com que o Rei Demônio parasse com isso, mas ele é muito mole com a filha, e diz que amanhã 300 homens estariam se mobilizando para o ataque. Beezle pede à sua filha que ela tente parar com a invasão de alguma forma, e que até pensou para que alguém da vila destruísse os 300 homens. Assim eles desistiriam e voltariam para casa, se referindo aos dragões. Mas a filha diz que precisam ter cuidado ou provavelmente terminaria com a destruição do reino demoníaco. Seu pensamento é mostrar à princesa o poder militar da Aldeia da Árvore, sem realmente os levarem à luta. Então, Florem tem a ideia de convidá-las para a vila, e negocia com as lâmias para dar um susto no grupo da princesa que está indo até a vila com a desculpa de que agora querer se mudar para lá. Ao chegar na vila completamente assombradas, Florem fala que elas estão dispostas a trabalhar lá como se suas vidas dependessem disso, falando que se caso elas fizessem algo para prejudicar a aldeia, poderia descartá-las, pois ela não impedirá, fazendo com que as servas da princesa fiquem em choque. Ao lado, a princesa sentada em um trono se apresenta com a voz trêmula, mas Florem diz que não precisa dar nenhum tratamento especial a ela e que ela só iria observar, pois a princesa estava preocupada com as condições de vida dela na vila, e assim, Hiraku sai para trabalhar e pede para que Florem apresente a vila para as garotas, avisando-as que é melhor fazerem um trabalho honesto, e as transgressões contra a vila serão esquecidas, e que é melhor manter esse pequeno incidente em segredo do restante dos aldeões, sendo mais sensato não divulgar suas identidades. Finalmente chega a hora de mostrar a vila para a princesa e suas servas. Ela passeia pelos campos e construções, impressionada com tudo que vê. No pomar, comendo maçãs, competem para ver quem teria comido mais maçãs no castelo, pois é uma iguaria fora da vila, fazendo a elfa questionar se essas garotas realmente são da nobreza. Depois disso, a princesa é apresentada a Lasti, enquanto as filhas dos lordes discutem entre si, achando um absurdo elas estarem ali no meio daquela floresta e decidem fugir. À noite, ao tentarem pular a cerca do fosso, dão de cara com os lobos infernais e desmaiam ali mesmo. Pela manhã, quando acordam, dão de cara com a aranha demoníaca, desmaiando novamente. Algum tempo depois, já trabalhando, Florem pergunta se elas aprenderam a lição, e elas prometem trabalhar como se suas vidas dependessem disso, implorando para que não se desfaçam delas. Ao ver que elas estão trabalhando duro, as deixam como ajudantes na prefeitura. Do lado de fora, Florem apresenta os outros animais da vila, fazendo Yuri, a princesa, jogar um disco para os lobos. Aparentemente feliz, a princesa fala que desconhecia a vida fora do castelo e que tentou trazer a guerra para um lugar tão pacífico como aquele. Florem diz que qualquer um que tentar atacar aquele lugar deve esperar o sopro de fogo de um dragão, mas a princesa diz que achava que as informações sobre dragões na vila eram uma mentira para os enganar. E a princesa explica que ficou preocupada com ela, pois ela simplesmente desapareceu do reino, e ela ouviu dizer que se tornou uma refém, então ficou preocupada e pede para que Florem volte a ser sua amiga. Depois de um dia de trabalho, a noite chega, e as filhas dos lordes do reino estão apreciando a boa comida e agradecendo por estar em um lugar tão tranquilo. No outro dia, a princesa está ajudando as crianças com as plantações, o que faz as servas ficarem perplexas, dizendo que é trabalho de plebeu. Mas aparentemente ela está feliz e ajuda em todos os trabalhos. Algum tempo depois, a princesa está partindo e agradece pelo tempo que passou ali. Então recebe um presente de despedida, uma cesta com várias comidas que foram preparadas com produtos que ela ajudou a colher. Então, ela se despede perguntando para as filhas dos lordes se não voltariam para casa. E elas, com a boca cheia de comida, dizem que ainda há coisas para aprenderem e trabalho para fazer, e que continuariam lá, obviamente por causa da boa comida. Então Beezle, um dos lordes do Rei Demônio, a transporta com magia até o castelo. Chegando lá, o Rei Demônio fala como a filha está mudada, e quando Beezle fala que ela se tornará adulta em pouco tempo, ele fica furioso, achando que encontrou algum homem e que irá ele mesmo esmagá-lo. De volta à vila, a última colheita antes do inverno acontece, e a produção é tão grande que não cabe nos depósitos, tendo que guardar uma parte dentro de casa. Mas as garotas Dragão Leste e Hakuren pedem um pouco para levar para os pais. Então, Leste sai voando para entregar. Na cidade do porto, o comerciante pede para que Leste mate um monstro que está atacando os navios,
Então ela traz uma carne de peixe para nosso protagonista, achando que seria uma que ele havia falado algum tempo atrás. Enquanto isso, Hakuren ruma para o norte, pois os pais dela moram um no norte, outro no sul. No caminho de volta, ela encontra algumas pessoas que querem se mudar para a aldeia, e claro, só podiam ser mais mulheres, e desta vez são elfas das montanhas. E claro, nosso herói as aceita. Elas então decidem que irão pegar a própria comida, já que são ótimas caçadoras, mas não conseguem nem pegar um coelho, já que os animais daquela floresta são muito fortes. Ao ver o prota tentando fazer um pote de barro, a elfa Yá se compromete a procurar argila e produzir as panelas de barro. Pouco tempo depois, as panelas estão prontas, e Hirako a pergunta se é possível produzir xícaras e pratos e coisas assim. Depois disso, Zabuton olha para algumas peças de roupa, e o nosso prota pergunta às elfas se eles encontraram outra masmorra. E Lea afirma que sim, que Yá achou a entrada ao norte, perto das montanhas, pedindo permissão ao prefeito para explorar, e os lobos estão ansiosos para explorar. Então, as elfas partem com os lobos para a masmorra. Enquanto isso, a casa de banho dos homens fica pronta, e o fazendeiro toma um belo banho, enquanto as filhas dos lordes se encolhem para entrar no banheiro masculino, mas são impedidas por Flóren. Pouco tempo depois, as elfas retornam da masmorra, e reunidas, afirmam que devem enviar um grupo de extermínio à masmorra do norte, informando o encontro com uma víbora de sangue. Mas certamente, só estão preocupadas em conseguir a carne para fazer comida, que elas afirmam ser para a sobrevivência do clã, já que a carne é extremamente valiosa, já que comer essa iguaria faz o corpo transbordar de vitalidade. Mas durante a explicação da elfa da montanha, ela já começa a imaginar coisas com nosso protagonista, mas sem jeito. Ele apenas diz que já está chegando o inverno e decide ir depois. Os dias se passam, e nosso herói vai visitar Lulucy, que aparentemente está doente. Mas logo descobrem que na verdade ela está grávida. Ao descobrir isso, a vila entra em alvoroço de alegria. Então ela se recorda que era por isso que não conseguia se transformar, mas que tudo ficará bem, indo verificar o jardim de ervas medicinais. Depois disso, nosso protagonista visita alguns espaços para ver como estão as coisas, sendo informado pela chefe das empregadas sobre os últimos acontecimentos. Depois de dar uma volta pela casa, é hora do café da manhã. Como não cabem todos da aldeia no refeitório, separou em 3 grupos o café da manhã. Enquanto isso, sem dormir há dias, a vampira responsável pela produção de miso não tem nenhum progresso porque ela não consegue cultivar os micro-organismos, achando que deve colocar mais porção explosiva. Nosso protagonista pede que ela durma mais um pouco. Já o segundo grupo são as empregadas, o terceiro grupo fica para quem não chegou a tempo nem para o primeiro, nem o segundo grupo. Tia chega para fazer um relatório, falando que um grupo de 3 coelhos assassinos tentou se infiltrar na base. Porém, Kuro e os outros deram conta deles, e agradecem pela maneira que esses coelhos agem, indo até a base, já que servem de alimento para a vila. Depois de comer, é hora de trabalhar nos campos. Ao cuidar da plantação, Hirako vê algumas pragas nas folhas e diz que os filhos de Zabuton e Kuro e os outros cães podem localizá-los, já que agora os campos de plantações estão cada vez maiores, e as elimina utilizando a ferramenta agrícola como um regador. Logo, a hora do almoço chega. Almoçando com os outros da vila, ele lembra de como as pessoas desse mundo achavam estranho comer várias vezes por dia. As elfas superiores ficavam nervosas até mesmo para tomar café da manhã, já que nem sempre conseguiam comer nem mesmo uma vez por dia. As garotas lobo também pensavam assim, mas felizmente não precisam mais se preocupar com isso agora, afirma o protagonista, já que os depósitos estão cheios e os animais estão se reproduzindo. Colhendo as plantações, Hirako pensa que é muito bom ter mais pessoas para ajudar, mas cultivar novos campos ou plantar novas colheitas é algo que ele mesmo faz. Agora, com as coisas tudo sob controle, ele decide adicionar cor à aldeia, plantando algumas flores. Além disso, ele também produz todo tipo de coisa de madeira para os aldeões, graças à ferramenta agrícola, mesmo não tendo experiência em construção. Depois disso, ocasionalmente faz um treinamento de batalha com todos, mesmo que ele goste de pensar que não precisarão disso morando ali. Anne e as empregadas recomendaram fortemente que mantivesse treinamento regular apenas no caso de algo acontecer. Nisso, nosso prota decide treinar um pouco, mas falhando miseravelmente não consegue fazer nada, mas após empunhar a lança, que ao ser jogada sai destruindo tudo. Assim que o dia termina, ele vai para casa e experimenta um novo prato que as empregadas fizeram, mas está doce demais. Mas ele faz o possível para aproveitar a refeição. Na hora do jantar,
muito mais pessoas aparecem e aproveitam para relatar qualquer coisa que querem que todos ouçam. Uma carta de Yuri chega para Hirako, com ela pedindo maçãs e que Zabuton faça um novo vestido. Mais tarde, depois do banho, Hirako se delicia na banheira de água quente, que é praticamente só dele, e diz que não conseguia relaxar com tantas garotas tomando banho com ele. É hora de descansar. Ou pelo menos deveria ser, com tantas garotas o seguindo até seu quarto. Alguns dias se passam e Donovan está produzindo álcool incansavelmente. Ele leva seu trabalho muito a sério, já que não bebe durante a produção. Aparentemente, ele está testando alguns métodos de destilação e pede para o Prota aumentar a quantidade de uvas em 3 vezes. Na plantação, pensando como vai fazer isso, uma garota chega o avisando que há um homem estranho na vila. Quando o encontra, ele está fazendo referência à estátua de Deus, e o nosso herói se pergunta como ele passou por todos sem que percebessem. Mas Lulucy o reconhece o chamando de progenitor. Logo descobrimos que é Vargrief, o progenitor dos vampiros, que veio ver com seus próprios olhos quando soube que Lu estava grávida, pois ele tinha certeza que havia algum engano. Ele diz que tem 4.000 anos de idade e que o segredo para uma vida longa é apagar sua memória frequentemente, mantendo apenas coisas importantes. Mas como eles não têm esse poder, usam magia para isso. Ele explica que já viu Deus uma vez quando nasceu. Ele fala tanto sobre a estátua que o prefeito fala que irá fazer uma para ele. Então, alguns dias depois, ele se vai com a estátua que ganhou de presente, falando que irá pensar em alguma coisa para recompensar. Então, ele aparece em uma igreja e fala para colocar a estátua no melhor lugar da igreja. O sacerdote fica impressionado com a obra de arte e deseja orar seu nome, mas o vampiro pede para que ele não atrapalhe sua vida pacífica, mas pede que todos os outros templos o apoiem discretamente, sendo respeitosos com ele, bem como respeitar a aldeia. Na aldeia, Lu toca um piano que o progenitor enviou como forma de agradecimento pela estátua para comemorar a gravidez da Lu. Então, colocaram no refeitório. As filhas dos lordes vão até o piano para tocar pensando em se vangloriar depois, mas desistem por medo de quebrar e serem expulsas da aldeia. Então, pedem a Hirako que façam um piano para ela praticarem. Logo, ele conversa com o comerciante e pede para que ele compre um. Todas queriam tocar, mas as únicas que já sabiam tocar bem eram Flauren e as garotas do reino demoníaco. A primavera passou, e o sol começou a brilhar mais forte a cada dia, e os vegetais parecem mais bonitos a cada dia. Muito tempo se passou desde que nosso protagonista chegou ali, e agora as plantações estão muito maiores, e ele possui muito mais conhecimento do que quando começou. As garotas da aldeia estão dando conselhos e cuidando de Lu, já que ela está prestes a ter um filho, mas ela diz que a única coisa ruim é que não pode beber, enquanto Zabuton prepara várias roupas de criança. Depois disso, os anjos se reúnem com Hirako pedindo que vendesse toda a produção de álcool da vila, pois, segundo ela, removeria a fonte de sofrimento de Lu. Mas Hirako pede para que se acalmassem, pois poderiam se arrepender, já que produzir bebidas alcoólicas não é tão rápido, e pede para que tenham calma e deixem o vinho envelhecer, pois ficaria melhor com o passar do tempo. Ele pede para que elas resistam enquanto esperam a Lulucy ter o filho. Logo depois, os anões perguntam se fizeram algo de errado, pois apesar de todos adorarem beber, ninguém está bebendo uma gota de álcool, mas ficam mais tranquilos ao descobrir a real razão de pararem, pois não é como se elas não gostassem mais das bebidas que eles produziam. Então decidem dobrar a produção, pois quando voltar, tem certeza de que todos vão beber mais ainda para compensar o tempo perdido. O tempo passa, e está quase na hora do filho do nosso protagonista nascer, então todos trazem presentes. Até mesmo Kuro traz um coelho e as aranhas-roupas. Logo, toda a atenção da vila está concentrada no novo integrante da Vila da Árvore. As empregadas cuidam para que tudo corra bem. Enquanto nosso protagonista não pode fazer nada, ele pensa em tudo o que passou, relembrando o primeiro dia que chegou. Mais tarde naquela noite, depois que o filho nasce, ele segura seu filho pela primeira vez. Uma semana depois, trabalhando no campo, ele pensa em todos que ajudou, na vila, nas plantações e construções. Então decide pensar em uma recompensa como sua gentileza. Então, reúne todos e apresenta um novo sistema da vila. Moedas que serão dadas a todos que ajudaram a vila, que serão utilizadas para trocar por mercadorias ou obter outras coisas. Mas nosso herói explica que ele está sobrecarregado, já que ele mesmo tem que distribuir todos os itens para os moradores por necessidade ou sempre que alguém quer alguma coisa, mas com o aumento da população da aldeia, essas transações por conta própria tornou-se quase impossível, mas com as moedas eles mesmos lidariam com as transações.
Ao questionarem se não poderiam trocar uma mercadoria pela outra, Hirako explica que cada um dá um valor a um objeto, e que causaria muita confusão se mudasse para esse sistema imediatamente. Por isso distribuiria as moedas como medalhas de recompensa. Para começar, deu para todos os aldeões 3 moedas para cada um, que trocaram por itens que desejavam mais, como vinho, móveis e espadas. Foi assim que começou a apresentar as medalhas de recompensa, mas resultou em pedidos de móveis e brinquedos sob medida, o fazendo trabalhar muito mais agora. Finalmente chega o dia da festa de nascimento do seu filho e junto com o precioso álcool. Então Donovan e os outros anões trazem um barril de vinho especial como presente para Hirako e Lu, mas ao ver que sua esposa ainda não pode beber, ele dá a ideia de engarrafar para que possa beber depois. Então, Hirako sonha com o dia em que poderá desfrutar este vinho com seu filho. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, seus lordes falam sobre o nascimento do filho do prefeito e dizem que seria nessa altura impossível derrotá-los, então pensam em manter uma relação amigável com a vila, e dão a ideia de casar alguém do reino demoníaco com alguém da aldeia um dia, pois irão garantir sua segurança ali, mas o rei diz que é inaceitável que ele nunca daria sua filha em casamento a ninguém. Na cidade portuária, o comerciante se preocupa em parabenizá-los adequadamente, pois é muito importante manter um bom relacionamento com a aldeia por muito tempo. De volta à vila, as garotas falam sobre mais pessoas que querem vir morar à vila de diversos lugares por diversos motivos. Apesar do susto do nosso protagonista por mais de 100 pessoas, as garotas estão entusiasmadas em construir outra vila ao lado para receber todos que queiram se mudar para lá, pois este foi o lugar que as salvou e elas querem fazer o mesmo por outros que virão, então decidem que irão fazer uma reunião para decidirem onde iriam construir a nova vila. E Hirako finaliza dizendo que irá precisar da ajuda de todos.